Vamos para um texto muito conhecido. Eu não vou fazer uma exposição teológica do texto, nem exaustiva do próprio versículo que vamos ler. Não vou trazer uma mensagem, por exemplo, expositiva da Bíblia, nem uma exposição em si, mas nós vamos trazer uma palestra, como foi proposto, mas tendo como base João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus irmãos, o tema que me foi dado foi o seguinte: suicídio e ministério pastoral. E este assunto, obviamente, dentre outras coisas, envolve aspectos que têm a ver com questões psicológicas na vida e no viver, e da vida e do viver. Agora, eu quero amplificar um pouco aqui o tema. Tudo que eu vou falar deve ser aplicado não somente aos pastores presentes, aos obreiros, evangelistas, enfim, a todos os líderes aqui presentes. Eu quero amplificar este assunto para todo mundo, tá certo? Meus irmãos, presta atenção. Não viver a verdade e na verdade. Vou repetir. Não viver a verdade e na verdade adoece a alma de quem assim vive. Eu não estou dizendo que se alguém passa por problemas, por exemplo, de ordem psicológica, necessariamente está passando por isso, por não estar vivendo na verdade, ou por não estar, de fato, na verdade. Não é isso. Mas presta atenção. Quando o ser humano, de alguma forma, vive em algum nível e de alguma maneira, o que eu poderia chamar tecnicamente de uma mentira existencial, vive exterior ao que é verdadeiro. Qualquer pessoa assim, necessariamente, em algum nível, vai adoecer. E eu falo de uma doença na alma, uma doença aqui dentro. Tem um pastor, teólogo batista chamado Israel Belo. E em um dos seus livros sobre os 10 mandamentos, sobre a ética dos 10 mandamentos, ele diz que existem 3 tipos de mentiras. A primeira é a mentira que você fala para o outro. A segunda é a mentira que você fala sobre o outro. E o terceiro tipo é a mentira que você diz sobre si mesmo. Todos esses tipos de mentira fazem mal
ao ser humano, ao próximo, ao convívio social, ao convívio dentro da igreja. Essa é uma das coisas que Paulo fala, por exemplo, aos Efésios. Nós não podemos mentir uns aos outros. Agora, quando falamos de algo mais psicológico, é muito mais grave ainda em relação a isso que estamos propondo falar hoje. É muito mais terrível ainda a mentira sobre si mesmo. Quantas vezes, lá no seu coração, você sabe que você não está bem, que você precisa de algum tipo de ajuda, mas você não quer admitir isso. Aí começa a querer se autoafirmar para que a sua mente ache que você está bem, quando você sabe que não está. E o pior é que, em nome disso e por conta disso, você mente para si e até para os outros. Irmã, você está bem? Aí você diz assim: eu estou muito bem, e você sabe que não está. Meu irmão, você gostou desse negócio? Lá no fundo você não gostou, mas aí você diz que gostou, entendeu? Presta atenção. Quando o que professamos não é condizente com o que cremos e com o que sabemos, consequências disto acontecem, inclusive na própria alma. A verdade tem que ser simplesmente aceita, e uma vez aceitando esta verdade, devemos trilhar o caminho da verdade. Preste atenção, tem gente que conhece a verdade, mas não quer trilhar o caminho da verdade. Por exemplo, quando no Evangelho de João, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, e a mulher admite o pecado dela, o que é que Jesus diz? Dissestes bem. Lá no capítulo 11, por exemplo, Jesus é descrito como alguém que chora. Não é isso? É um dos textos mais extraordinários para mim nos evangelhos. Jesus chorou. Eu tenho um sermão que tem como tema o seguinte: sorria, você também pode chorar. Mas quantas vezes o cristão, o crente, quer chorar, aí não chora, e coloca um sorriso nos lábios, quando deveria fazer o que Ana fez, por exemplo, lá naquela situação que está em 1 Samuel, capítulo 1. Se derramar verdadeiramente na presença de Deus. Quantas não são as vezes, pastor Fagner? Isso acontece em todos os lugares, viu? Que o crente veste uma roupa existencial quando entra na igreja. Em que sentido? Quando chega na igreja, abre um sorriso, está tudo bem, se anima. Mas quando acaba o culto e chega em casa, o mesmo acaba
tirando aquela roupa e lá no fundo percebendo, querendo ou não, reconhecendo ou não, sabendo ou não, que chegou dentro da igreja dando uma de artista. Preste atenção nisso, irmãos. E nós devemos agir com sinceridade em relação aos nossos sentimentos, aos nossos pensamentos. Aquilo que estamos vivenciando. E no contexto dos versículos, principalmente os seguintes ao que lemos, mas também no anterior, é mostrado que estará, na verdade, quem estiver mergulhado em Cristo. Quem estiver interior a Cristo, entendeu? Quem permanecer em Cristo. Olha só, o versículo 31 diz assim, ó. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós vivemos um mundo que se chama de o mundo pós-verdade, onde as pessoas mentem, inclusive nas redes sociais. Quantas não são as pessoas que estão tristes, mas na hora da selfie colocam um sorriso nos lábios? Aí você pergunta, pastor, qual é a ligação disso com a questão do suicídio? Vejam bem, gente, a Bíblia não fala de maneira exaustiva, nem de maneira geral, sobre a questão do suicídio. Nós temos na Bíblia, sendo bem generoso, no máximo 6 casos de suicídio. No máximo. No último capítulo de 1 Samuel, você tem inclusive 2 em sequência, Aitofel e depois Saul. O escudeiro de Saul e o próprio Saul. Agora, não é porque um assunto não está exposto claramente nas Escrituras que o assunto não esteja nas Escrituras. Inclusive, todo mundo tem que ter ideia do seguinte: o suicídio é uma afronta a Deus, viu? É um pecado. E como qualquer pecado, leva o homem para o inferno. Com isso, eu não quero dizer que não possa haver arrependimento, inclusive no último instante do respirar da vida de alguém. Pelo contrário, pode ser o pior dos pecadores, se no último momento invocar o nome do Senhor, será salvo. Que os salmos apresentam Deus como o Deus das misericórdias. Como diz um teólogo não muito conhecido, mas ali da época de Freud, do início do século passado, entre a morte e a eternidade, existe um abismo de misericórdia. Então tem coisas que só cabe a Deus. Ninguém aqui é síndico do céu. Ninguém aqui tem autoridade para, como as Escrituras apontam, para se achar como alguém que possa dizer fulano para o céu, fulano para o inferno. Não, isso não nos cabe, tá certo? Cuide da sua vida. Mas a Bíblia me mostra que eu tenho que anunciar o suicídio como pecado, viu? O suicídio é pecado.
Agora, entendam, o maior contexto religioso, quando a gente pega pessoas religiosas, o lugar onde mais tem pessoas que querem tirar a própria vida é dentro das igrejas protestantes e evangélicas. E isso não é normal. Muitos crentes têm o que se chama de ideação suicida. O que é isso? É a pessoa que formula pensamentos que tentam pensar em estruturas para tirar a própria vida. Vejam bem, irmãos, isso aí é possível acontecer, inclusive por desequilíbrios químicos, psicológicos. Mas sabe o que acontece? Tentando resumir, é que o crente, às vezes, é muito autossuficiente, muito vaidoso, acha que os problemas podem acontecer com todo mundo, só não pode acontecer com ele mesmo ou ela mesma. Acha que Jesus, que Deus, só tem uma maneira de curar e tratar alguém. Preste atenção, Deus cura qualquer enfermidade do jeito que Ele quiser. E mais, se Ele quiser, viu? Se Ele quiser que você seja curado buscando ajuda psicológica, você tem que se sujeitar a Deus. É o que se chama de resignação, se submeter a Ele. Não há nenhum lugar na Bíblia que diz que Ele tem que curar você do jeito que você quer. Porque quem manda não é você, entendeu? Quem manda é Deus. E se Ele quiser curar você de maneira terapêutica, fazendo você ter que sair de casa, ir para um lugar para buscar uma ajuda, se subordinar de repente até a tomar alguma medicação, e se ele quiser fazer isso? Porque uma coisa eu digo para os irmãos, não sei você, eu estou falando de mim, quando eu estou com dor de cabeça e tomo um Dorflex, e a dor de cabeça vai-se embora, eu agradeço a Deus, entendeu? Porque quem me curou foi Deus do mesmo jeito. Porque quem deu inteligência para o homem criar uma medicação chamada Dorflex não foi o capeta, entendeu? O capeta quer que você morra. Quem deu a inteligência foi Deus. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Quantas não foram as vezes que eu já ouvi falar de um ente querido que morreu e alguém chega e diz assim, não chore não. Como assim não chore não, entendeu? Jesus chorou? Não, chore sim. E assim comigo, Deus não atua onde há mentira. Não há libertação quando há o engano, tá entendendo? Não há. A depressão, que é a principal causa que leva pessoas ao suicídio, e tem vários tipos de depressão, viu? Por exemplo, Freud chamava a depressão de melancolia, que é a gente entende como um tipo de depressão narcísica. É a pessoa que se prende por razões que tem a ver com narcisismo, se prende ao passado. Agora, existem muitos tipos de depressão, inclusive de ordem genética. Vejam só. Todo mundo aqui já teve alguma questão que precisou de uma ajuda profissional. Uma alergia, não é isso? Uma virose, uma dor de cabeça. Eu estou vendo que vários irmãos usam óculos, não é isso? Eu mesmo, se tirar o óculos aqui, eu fico enxergando só o céu. Vejam, tudo isso
São questões da vida. E o cérebro humano também pode perder químicas. Melatonina, serotonina. E uma coisa eu digo, viu? Se for de ordem espiritual, em nome de Jesus, o mal tem que sair mesmo. Os evangelhos mostram, inclusive, em Mateus 8, curas que Jesus fez de caráter psicológico também. Agora, isso não quer dizer que todo problema psicológico seja uma ação demoníaca. Embora que em todas as situações o diabo pode querer tirar proveito. Compreende? Sempre o diabo vai estar querendo tirar proveito do crente. Inclusive até da espiritualidade, viu? Tem gente que começa orando, indo para os cultos, Deus começa usando, aí o diabo tira proveito disso como? O camarada começa a ficar vaidoso. Deus não precisa nem de mim, nem de você. Agora Ele é tão misericordioso, Ele é tão bom, Ele é tão generoso, que mesmo Ele sendo o único ser necessário, criou a mim e a você, e mesmo com o nosso pecado, Ele nos ama tanto, que resolveu, mesmo nós não sendo necessários, Ele resolveu nos incluir nos planos eternos dEle. Então, eu estou concluindo, dizendo que existem muitas coisas que têm a ver com a depressão. Poderia falar aqui da ansiedade, tanto no que tem a ver com a ansiedade como distúrbio, o transtorno de ansiedade, quanto até mesmo a ansiedade mais comum, que é possível para todos. Poderia falar de uma coisa chamada síndrome de burnout, que é esse esgotamento excessivo, esse estresse excessivo. Ou me aprofundar na própria questão da depressão, da melancolia. Mas eu desejo concluir fazendo um apelo a todos os que estão aqui. Vejam bem, preste atenção nisso. Todos nós temos as nossas coisinhas. Todo ser humano tem os seus dilemas. Todo ser humano tem as suas falhas. Todo ser humano tem as suas questões. Muitos desenvolvem ideação suicida, pensamentos suicidas, não sempre pelo que eu vou falar, mas muitas as vezes pelo fato de não admitir a verdade, de não buscar ajuda. Meu irmão, quando você vai no oftalmologista, você não procura o açougueiro não, né? Imagina. Supor, a irmã está com um problema aqui oftalmológico. Aí a outra irmã encontra ela ali no supermercado. Aí pergunta, você está fazendo o que aqui? Não, eu tô aqui atrás de algo para resolver o problema aqui da minha vista. É assim, irmãos? A gente resolve os problemas indo nas pessoas certas. O problema do pecado se resolve aos pés de Jesus. No sentido que tem a ver com a salvação. Mas vejam, Ele pode querer ajudar você através dos meios que Ele já estabeleceu.
Tem muita gente que tem dificuldade de se submeter, inclusive ao entendimento que Deus pode querer te ajudar usando os mecanismos humanos que Ele permitiu e estabeleceu. Mas a grande questão é essa. Tem um filme muito conhecido que se chama Matrix. E aí tem uma cena que o protagonista, que se chama Neo, depois de tomar uma pílula que tira ele da realidade virtual e faz ele acordar na realidade concreta. Isso tudo é uma alegoria sobre esse ser humano que às vezes está muito mergulhado nisso aqui, viu? Nos nossos dias. Vejam só. Vejam bem. Quando o Neo sai da realidade virtual pela primeira vez e acorda na realidade verdadeira, no filme acontece uma coisa que na filosofia tem a ver com o que se chama de o mito da caverna de Platão. O quê? Quando o protagonista acorda, ele diz assim para o seu, que seria um mestre: meus olhos estão doendo. Por quê? Aí o mestre diz assim, o mestre dele no filme: porque você nunca os usou de verdade. A verdade traz desconfortos, viu? Mas eu quero dizer uma coisa, Martinho Lutero disse, há praticamente 500 anos atrás: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. A verdade vai doer, às vezes. Vai machucar. E se você quiser viver na verdade, aí é que você vai ter que apanhar um bocado. Porque as pessoas não querem a verdade. Mas, quando a gente está no Evangelho, a verdade passa a ser parte integrante das nossas vidas. E a verdade nos liberta. Porque você pode até perder amigos, pessoas, contextos, mas se você estiver na verdade, você pode estar até sofrendo. Mas todos os dias, em algum momento e de alguma forma, você vai sentir o abraço do Espírito Santo na tua vida. Porque Deus atua onde há a verdade. Admita os seus problemas, peça ajuda, busque ajuda. E certamente a questão do suicídio, que é um problema geral hoje, crescente no meio cristão. Quantos não foram os pastores que tiraram a própria vida nos últimos 3 anos? Em muitas denominações no mundo todo, inclusive no Brasil. Mas isso não é para ser assim aqui. Na sua vida, nos seus liderados, nas ovelhas aqui do pastor Fagner, isso não é para ser assim. Que você entenda que a verdade liberta. Em todos os sentidos. Tanto em relação ao pecado, que é o contexto teológico de João 8, quanto também em relação à vida. Está precisando de ajuda? Busque ajuda. E eu tenho certeza que os homens podem te condenar, os homens podem te julgar, mas Jesus não. Porque, conforme está no próprio Evangelho de João, aquele que vai até Jesus, de modo nenhum, ele lançará fora. Diga assim comigo: Senhor Deus, que eu seja humilde para pedir ajuda. E que a questão do suicídio não tenha lugar na minha vida
e na minha família e na minha igreja. Em nome de Jesus. Amém.